Olá, nós vamos falar sobre eletrostática e vamos começar pelo modelo atômico, ok? O modelo atômico, o mais simples possível, lembrando que nós estamos falando da parte da física clássica, eu tenho um núcleo com prótons e nêutrons e a eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Então, o que a gente precisa lembrar? Que quando eu falo num átomo, tá? Esse aqui é um modelo atômico, quando eu falo num átomo, elétrons e prótons têm exatamente o mesmo valor de carga, tá? De carga elétrica. O que acontece? O próton, ele é positivo e o elétron, ele é negativo. Já o nêutron, ele não tem carga elétrica, ok? Então, a carga do elétron corresponde a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e a carga do próton é de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? Então, eles possuem cargas iguais, porém de sinais diferentes. Nesse momento, nós vamos estudar o que? Justamente o comportamento do elétron, tá? Dessas cargas negativas. Então, quando nós falamos em corpos que são colocados em contato, nós temos a parte de atração ou repulsão. Então, você imagina que eu tenho aqui dois corpos positivos, um corpo positivo e um corpo negativo e dois corpos negativos. Mas o que determina um corpo ser positivo ou um corpo ser negativo? Vamos lembrar, todas as vezes que eu falo que um corpo ele está carregado positivamente, significa dizer que ele está com falta de elétrons. Todas as vezes que eu digo que um corpo está carregado negativamente, significa dizer que ele tem excesso de elétrons, tá? Então, quando eu aproximo esses corpos, nós vamos ter forças de atração ou de repulsão. Então, imagina que eu tenho aqui dois corpos que têm ausência de elétrons, portanto, eles são considerados corpos positivos, tá? O que acontece quando eu coloco esses corpos muito próximos? Vai haver entre eles uma força de repulsão. Quando eu coloco corpos de cargas diferentes, há entre eles uma força de atração. Mas o que seriam esses corpos, um positivo e um negativo? Imagina assim, ó, o corpo positivo é aquele que tem falta de elétrons. O corpo negativo é aquele que tem excesso de elétrons. Então, quando eu aproximo os dois, o que vai acontecer? Uma atração. Na verdade, é como se houvesse uma necessidade de o quê? De haver transferência de elétrons de um corpo para o outro para que eles ficassem em equilíbrio, tá? Então, cargas de sinais iguais ou corpos que possuem cargas de sinais iguais a uma repulsão entre os corpos, né? Corpos de cargas diferentes a uma atração. Então, eu tenho aqui ó, dois corpos negativos. O que vai acontecer? Opa, também vai acontecer uma repulsão. Então, cargas de mesmo sinal, repulsão. Cargas de sinais contrários, atração. Ok? Aí nós vamos falar de corpos condutores e corpos isolantes. Então, quem são os corpos condutores e os isolantes? O que nós precisamos lembrar? Todos nós somos constituídos de moléculas. Todas as moléculas são constituídas de átomos, ok? Então, o que acontece? Vamos lembrar, a gente viu lá aquele modelo atômico, a eletrosfera, ou seja, os elétrons lá, né, circulando livremente. Todos os corpos que têm facilidade, né, para que esse elétron, que colaboram para que esse elétron tenha grande mobilidade ou grande facilidade de movimentação, eles são chamados de corpos condutores. Tá? Como assim? As cargas elétricas elas podem se movimentar facilmente. Quando eu falo em cargas elétricas, lembrando, eu estou falando do elétron, tá? Então, esses corpos são chamados de corpos condutores. Quando nós temos corpos que os elétrons não conseguem se movimentar com tanta facilidade, não há essa mobilidade da carga
elétrica, né, o elétron, nós chamamos de corpos isolantes. Então, vou dar exemplo de corpos condutores. Nós, tá? Cobre. Então, a gente pode dizer que o ser humano, os cabelos, tá? Então, todos os corpos onde os elétrons se movimentam com facilidade, eles são chamados de corpos condutores, tá? Então, a água, o elétron se movimenta com facilidade. Por que nós tomamos choque? Porque nós somos constituídos de mais de 60% de água, ou melhor, de líquido, porque essa água, na verdade, ela possui sais, ela possui elementos químicos, que são condutores de eletricidade, ok? Quando nós falamos em corpos isolantes, o que acontece? É justamente aquela dificuldade de movimentação, tá? Das cargas elétricas. Então, exemplo de isolantes: a borracha, a madeira. Mas eles não são constituídos de moléculas? Sim. Não são constituídas de átomos? Sim. Mas, poxa vida, se tudo é constituído de átomo, por que a gente tem essa diferença entre isolantes e condutores? Justamente pela facilidade da movimentação das cargas. Então, aqueles corpos, tá, onde os átomos conseguem, na eletrosfera, essa movimentação com muita facilidade, corpos condutores, tá? Onde há essa dificuldade de mobilidade ou quase nenhuma mobilidade, corpos isolantes.